Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Mais um 40 mais, sextou com elas. Raquel Fonteles aqui com vocês, junto com a Carmen Leonel, para mais uma sexta-feira recheada aí de conteúdo voltado ao empreendedorismo. E hoje nós temos mais uma estreia, não é, Carmen? Conta aí para gente. É isso aí, Raquel. Boa tarde às nossas ouvintes. Sexta-feira estamos aqui de novo, como toda semana, e por muitas semanas vamos continuar, não é, Raquel? E hoje a novidade é a seguinte: antes de falar da novidade, eu quero falar assim: parabéns para nós, porque chegamos em 6 meses de programa pela Rádio Empreendedora, empreendedorismo em alto e bom som. Queria também parabenizar todos os outros apresentadores e convidar a todos a ouvir a programação da rádio. E hoje a gente começa um ciclo de conclusão do mês. O que vai ser a conclusão do mês? Vocês sabem que a gente traz toda sexta-feira uma convidada potente para trocar ideias, trazer experiências. E aí eu e a Raquel resolvemos fazer todo final do mês um apanhado de tudo que rolou naquele mês. Não é isso, Raquel? É isso aí. E como vocês bem sabem, a gente já trouxe aqui num outro momento, nós temos as nossas empresas também, eu à frente da RFT Soluções Criativas, que é uma empresa que é especialista em marketing e vendas e que também atua ali com o desenvolvimento de pessoas e do negócio. E a Carmen com A trade. Ai, é difícil, né, gente? É Chique, Trade Trends, Insights e Desenvolvimento Humano. Por que esse nome tão chique? Trends, tendências. Vamos analisar tendências, analisar mercado, avaliar oportunidades. Insights, porque a partir de pesquisa de mercado nós geramos informações importantes para a sua empresa focar no planejamento estratégico. Desenvolvimento humano é porque, em conjunto com a Raquel, com a RFT Soluções Criativas, nós temos uma programação de treinamentos in company para você, para os seus colaboradores, com muito conteúdo interessante. e com muita experiência também, né? Diga-se de passagem. Nós temos uma equipe extremamente qualificada de professores universitários contando com a gente aqui, uma vasta experiência aí no mercado, no segmento da educação. Então, a gente tem tanto o olhar da educação quanto o olhar do mercado, que é extremamente necessário, né, Carmen, para essa visão de futuro. Com certeza, não só professores, temos palestrantes. Eu tenho muito prazer de estar trocando esse momento, essa hora da sexta-feira, com uma ex-aluna que se tornou também professora e agora a gente se tornou parceira de trabalho e de programa. Então, acho que isso é tão rico, essa experiência. E eu tenho ex-alunos que também estão aí no mercado com muito sucesso, cada um trilhando o seu caminho. Eu, com essa minha experiência de, digamos lá, 30 e poucos anos, né? Que eu não vou falar tudo para não ficar feio, mas que me trouxe até esse lugar que procura ajudar outras mulheres empreendedoras, que procura ensinar o pouco que eu sei quando troco a experiência do que eu tive, e foco, né, em não só em sucesso, né, Raquel? A gente foca em experiências, sejam elas boas ou ruins, porque tudo tem aprendizado, né? Porque, na verdade, tudo gera desenvolvimento. Então, a gente é muito focado em trabalhar com desenvolvimento. Eu sempre coloco isso como veia da minha empresa, aqui, RFT Soluções Criativas, porque isso tem total a ver com o que a gente está trazendo com as nossas convidadas, e o olhar que a gente vai abordar aqui também, que a gente fala de desenvolvimento de pessoas que abrange ali o desenvolvimento do negócio, porque não existe negócio sem pessoas. Desde a pessoa que está representando o seu próprio negócio, como o pequeno empreendedor, até então as pessoas que fazem parte do negócio, que estão envolvidas ali na operação,
Ou seja, ambos precisam ali de ajuda, de um suporte de empresas que, assim como a nossa, a RFT e a Trade, fazem aí, dão aí todo esse suporte para que elas prossigam aí trilhando uma carreira de sucesso. Bom, dito isso, a gente, como a Carmen bem falou, a gente quer aqui fazer um apanhado nesse final do mês de alguns tópicos que foram abordados aqui, e como a gente sabe que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes em todo se interessam muito pelas pautas que são colocadas aqui, a gente queria aprofundar um pouquinho mais e trazer algumas dicas em cima, até com o nosso olhar, dividindo experiência com vocês, voltado ali para dia a dia mesmo. Então, por exemplo, a gente falou no início, né? Vamos pegar aqui um dos nossos primeiros programas do mês, que a gente trouxe aqui a Ozzy como nossa convidada, que é uma empreendedora maravilhosa que está lá na Itália já há 18 anos. E teve uma fala da Ozzy, Carmen, que me chamou muito a atenção, e eu acho importante a gente começar trazendo esse olhar para o empreendedorismo, sobretudo para o que a gente faz também. Ela falou que quando você tentar muito ir por um caminho e ver que não está dando certo, para você mudar a sua rota. E aí a gente entra numa questão que quando a gente fala do negócio, né? Vamos começar com a pauta empreender, o empreendedorismo. Às vezes a pessoa começa empreendendo e aí assim, não deu certo, tentei empreender, fali, e aí eu queria fazer isso, não deu certo, acabou. A primeira regra, né? Para o empreendedor ser um empreendedor de sucesso é triste, mas é uma realidade. Ele vai falir aí mínimo umas 2 vezes. Mas o falir não significa que a vida acabou. Significa que ele adquiriu experiência. Experiência, e sempre tem um outro caminho que pode seguir para corrigir os erros, corrigir a rota. Nós temos falado muito no nosso programa sobre trocar os pneus do carro enquanto o carro está andando. E cada vez mais a economia mundial está nesse caminho. Todos estão sofrendo consequências ambientais, todos estão sofrendo consequências por conta das guerras, todos estão sofrendo consequências por conta da alta de preços, e não é só no Brasil, não é só em São Paulo, não é só no seu bairro. Então, a gente tem que arregaçar nas mangas. Falando um pouquinho sobre empreendedorismo, é sempre interessante, a Raquel sempre fala uma coisa, né, Raquel? Que o empreendedorismo ele ocorre ou pela dor da necessidade ou pelo sonho. Oportunidade, isso. Ou pela oportunidade. E a oportunidade, assim, você pode vislumbrar um sonho, mas tudo tem, gente, de onde começar. E uma tecla que a gente sempre bate aqui nesse programa é a busca do conhecimento, né, Raquel? Isso, sem dúvida. Isso é uma coisa que é fato, porque assim, e aí eu pego o gancho, aí eu posso dizer que a Carmen foi cirúrgica aqui. Por quê? Essa fala da Ozzy, quando ela coloca que é importante mudar a rota, para você empreendedor, para você evitar que algumas situações ocorram no seu negócio, é importantíssimo você dar a atenção ao planejamento, à pesquisa de mercado, aderindo produtos, público, e aí a Carmen pode contextualizar como uma expert no mercado, e a empresa dela também, sobretudo, da importância e da singularidade que isso representa, né, Carmen? Exatamente. A gente entra no mercado achando que a gente é único. O meu negócio é inédito. Não, não é. É que nem o filho, né? O meu filho é o mais lindo. Isso, exatamente, esse é o sentimento. Mas os filhos dos outros são igualmente lindos. E nós temos que criar o nosso diferencial. Começa daí. Qual é o diferencial que você pode oferecer no mercado? E aí existem muitas frentes. E aí, quando você começa a analisar o mercado, quando você entra no mercado
sabendo quais são as barreiras de entrada, quais são os seus competidores, quais são os níveis de competição que você vai enfrentar, tudo acaba ficando mais fácil. A gente costuma dizer no marketing que é muito importante você saber o seu posicionamento. A gente não vai dar aula de marketing aqui hoje, não é essa a nossa intenção, é falar sobre empreendedorismo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, um sonho, ele tem que estar parametrizado e delimitado no que o mercado tem para oferecer. Porque se você não parar para entender primeiro o mercado, primeiro o que ele pode te oferecer, e não entender que para o seu negócio dar certo, existe um período de maturidade, então a introdução, o crescimento, a maturidade e revisar tudo de novo, isso demanda estudo, né, Raquel? Não, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que contextualiza muito o que você acabou de colocar aí. Sincronicidade. O seu negócio tem que ter sincronicidade com o mercado, com o seu público, o seu produto, mas para que isso aconteça, você tem que desenvolver esse olhar. E aí é importante, eu até tive uma reunião hoje com um cliente, coincidentemente, e nós estávamos falando sobre uma possível renovação de contrato no meio de uma estratégia que está dando certo. A gente entende que não se mexe em time que está ganhando, né? Só que a gente também entende, falando das duas óticas, a vida de empreendedor, gente, não é fácil. Eu falo muito em palestras, em cursos que eu ministro, que a primeira coisa que eu, Raquel Fonteles, me coloco, gente, eu passo pelas mesmas dores de vocês. Tem dia que nós, empreendedores, a gente fica sem enxergar saída do que fazer. É aquele dia que a nossa massa criativa, né, Carmen, ela dá bug. Isso é normal. Exatamente. É normal, não é para assustar e falar, ok, não consigo, não vou seguir, não vai dar certo, não é para mim. A gente não pode trazer essas palavras para quando a gente quer empreender. Porque quando a gente quer empreender, é porque existiu lá dentro uma chama. Isso. Essa chama está lá. E ela precisa ser alimentada. E a gente precisa ter paciência. Outra coisa, desculpa te cortar, Raquel, mas que é inimiga do bom negócio. Eu vou até tirar a palavra empreendedorismo, mas qualquer negócio que queira ter sucesso, a gente tem que ter paciência. Nós demoramos 9 meses para nascer. Nós demoramos 15 anos para nos desenvolver como seres pensantes. Depois nós demoramos mais 15 ou 20 anos para amadurecer. Quem dirá um negócio? Porque um negócio ele não depende só da sua vontade. O negócio ele depende de finanças, ele depende de consumidores, ele depende de oportunidades, ele depende do olhar da concorrência. E não pense você que você está sozinho no mundo. Seu concorrente está aí do seu lado. Exatamente. E o que é interessante nessa sua fala, quando você traz essa questão da paciência, que até faço uma sinergia aqui com essa reunião que eu tive hoje, não se mexe em time que está ganhando, legal. Só que a gente sabe também, falando da vida difícil do empreendedor, nós, empreendedores, empreendedoras, o mercado não está fácil. A gente está vivendo uma crise atual muito complicada, que tem afetado muito o comércio no todo, né? Então, está muito difícil para quem trabalha com serviço, enfim, produto. E aí, o que a gente tem? Né? Qual que era a pauta da vez? E aí, já entrando no universo do marketing digital, que nós recebemos aqui a Karen, né, também, que a gente falou um pouco a respeito. A questão era, o site dele está bombando, assim, a gente trouxe um aparato aí que ele tem quase 25 mil visualizações nos últimos 2, 3 meses, e assim, ele tem um boom
e muita procura no Instagram dele. E aí ele vira e fala, eu acho que a gente vai precisar reduzir aí para eu ter um respiro aqui. Então, a gente tem dois caminhos. Ou abrir mão de um serviço, ou a gente encerra, pausa por enquanto. Pensando desse lado, enquanto empreendedor, a gente não quer perder o cliente. Pensando no todo do negócio, pensando no que é bom para o meu negócio, enquanto profissional, pensando no que é bom para o negócio do cliente e falando de estratégia, entre o que a Carmen colocou, a questão da paciência. Quando a gente fala do universo do marketing digital, gente, ouçam bem, principalmente os empreendedores que não têm muito know-how no universo digital. Toda a estratégia que vocês vão trabalhar nesse universo, ele tem um período de maturação. E aí é importante ter a paciência. Vai de, no mínimo, 3 a 4 meses, com persistência, constância, para você ter um ganho de terreno que a gente começa a falar ali, né? Se você pausa esse trabalho, para você voltar, você vai começar tudo do zero. Então, a gente tem que pensar no toma lá da cá e equilibrar os lados, porque do outro lado eu também estou falando com o empreendedor. E aí é onde entra a questão do mercado, né, Carmen? De entender esse mercado, de entender esse cliente. Eu estava preparando uma palestra ontem, Raquel, e pensando exatamente sobre esse tema, né? O marketing digital. Para começar, o marketing digital não é o marketing. Ele é uma ferramenta do marketing. Por que eu falo isso? O marketing é o planejamento de ações estratégicas que tem como objetivo atender necessidades do consumidor, gerando satisfação na relação de troca. Ponto. Isso é o marketing. Então, o marketing digital, ele vem para ajudar com ações de comunicação em que meio? No meio digital. Então, falar que marketing é rede social, errado. Né? Não, Então, isso é sensacional, porque só em cima, desculpa te cortar do que você está falando, que é muito verdade, hoje eu tive uma outra reunião com outro parceiro de trabalho aqui, e a gente estava falando exatamente isso. A gente encontrou um concorrente que ele vende simplesmente, não vou falar aqui que ele está certo ou errado, mas eu quero que vocês entendam como que as coisas elas vão ganhando novos nomes e novas formas de apresentação, né? Até no próprio marketing em si. Ele vende tráfego pago como folder digital. É isso. Não é? É sobre isso. Eu estava montando um slide assim, né? O marketing digital, ele tem que ter posicionamento, ele tem que ter atratividade, ele tem que ter tráfego qualificado. Não é simplesmente ir lá e pagar para obter lead. Que lead é esse que você quer obter? E o marketing digital, depois de tudo isso, ainda precisa ter o quê? Monitoramento e controle. Então, se você tem uma estratégia de marketing muito bem feita, eu sei quem é o meu consumidor, eu sei quais são as atitudes de compra que o meu consumidor tem, eu sei como eu posso me diferenciar dos meus concorrentes, agora eu vou para o marketing digital. Se você faz o inverso e vai primeiro para o digital, você está queimando etapas. E aí não vai dar certo em certo ponto, não deu certo. Não está tendo lead. Não tá, olha, curta, compartilha e comenta. O quê? Qual é esse conteúdo que eu tenho que curtir, compartilhar e comentar? E se eu não tiver a fim de comentar? Vocês precisam saber a importância do Google Meu Negócio, por exemplo, que não é uma rede social, é uma ferramenta de controle do seu negócio. É onde você aparece. Quando eu digito lá no Google, dou uma busca, soluções criativas, tem que aparecer RFT.
Ah, é mágica? Não, não é mágica. A Raquel sabe muito bem disso. Exatamente, é um trabalho que é feito assim, eu como boa marqueteira posso falar aqui, eu costumo dizer, gente, eu lido com pessoas, então antes de lidar com marketing, eu lido com pessoas, porque o marketing, e tem uma fala que eu gosto muito, que diz que ele não cria necessidade nas pessoas, porque quando você sai da sua casa, por exemplo, para comprar uma blusa no shopping, você já sabe que você quer uma blusa. Quando você chega no shopping, e aí não estou falando aqui propriamente do marketing digital, estou falando do marketing offline mesmo. As vitrines estão lá, com as ferramentas de visual merchandising, cumprindo o seu papel ali do marketing, gerando a atratividade, despertando esse desejo em você. E aí, quando a gente fala de um empreendedor que está começando o seu negócio, vamos pegar aqui uma empreendedora que está começando a vender roupas, por exemplo. Ah, eu decidi que eu quero vender o meu produto e eu preciso ganhar cliente. Eu vou começar quero fazer tráfego pago. Primeira coisa que eu sempre falo aqui, eu vou ser repetitiva. Se você começar fazendo tráfego pago na sua mídia, sem entender o seu posicionamento, sem ganhar o terreno primeiro, sem trabalhar primeiro a questão da sua estratégia, você vai atirar no escuro. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês aqui. Um outro ponto, você conhece o seu produto? Você conhece o seu cliente? Se você tem a resposta para essas duas perguntas, você sabe para quem você quer vender. E aí a gente entra num terceiro fator que é crucial. Quando você é pequeno empreendedor, você é a sua empresa. Então, você precisa entender que você precisa falar do seu produto. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu tenho problema, não consigo vender. Ah, eu não consigo falar na câmera. A gente tem técnicas que a gente trabalha, inclusive aqui na RFT a gente tem cursos, né? Não estou aqui querendo vender cursos, mas estou falando até de programas que a gente tem de desenvolvimento em paralelo aqui no próprio 40 Mais, né, Carmen? Que são programas que a gente trabalha com mulheres, que se você tiver interesse, entre em contato aqui com a gente, que vai ser muito legal da gente trocar. Então, de trabalhar essa parte do desenvolvimento, da oratória, da postura, do seu linguajar, para você entender como funciona a comunicação direta, como o seu produto vai dialogar com o seu cliente. Eu acho que sempre é bom lembrar que o seu melhor cliente é você mesmo. Exato. Acho que isso tem que estar escrito ali no seu escritório em letras garrafais. Eu sou o meu melhor cliente. Porque se você for o seu melhor cliente, o seu poder de convencimento em defesa da sua marca, ele prolifera. Ele vai gerar impacto. Quando você vai para o Instagram com Reels falar do seu produto, você vai com propriedade. Ninguém vai falar melhor do seu produto do que você mesma. Exato. Nós tivemos uma experiência com a Ozzy. A Ozzy, vejam vocês, ela saiu do Brasil, lá de Fortaleza, foi parar na Itália. Ela chegou na Itália como cuidadora de idosos e em alguns meses ela conseguiu fazer um curso de aperfeiçoamento de cabeleireira. E ela, no meio daquele lugar que a moda grita na Itália, ela chegou primeiro em Milão, hoje ela não está mais em Milão, mas enfim, ela está em Nápoles. Mas veja só a fala dela. Gente, eu aprendi a fazer trança russa. Eu fiquei pensando que caramba que é esse negócio de trança russa. Depois daquele programa eu fui pesquisar. É um penteado, ele é típico para noivas. E olha que momento legal. Ela conseguiu ser pioneira em algo que as pessoas lá não faziam. Não é louco isso? Cobrir um diferencial, um mercado que não estava sendo explorado. E não foi no país dela. Exatamente. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair do país para fazer, mas assim, vamos buscar dentro do que a gente faz o que é diferente.
Eu tenho um exemplo sobre isso, Carmen, e isso eu falo muito quando a gente debate essa temática. Eu lembro que quando surgiu aquela franquia da Og, que era um iogurte Og meio sorvete. azedinho, sorvete, era um sucesso, eram filas quilométricas nos shoppings, né? E aí foi coisa de menos de um mês, você via várias cópias espalhadas, né? E aí, assim, legal, a gente tem mais tem variedades a preços acessíveis. Vai ter um momento aqui que a gente vai falar, e eu acho importante a gente trazer essa temática, Carmen, sobre alguns tipos de empreendedorismo, até para entender e para dar mais dicas a respeito também. Mas eu queria trazer esse exemplo, porque quando a gente fala de diferencial, a gente entra exatamente na temática do nosso último programa, que foi com a Renata. Porque com a Renata a gente falou sobre empreendedorismo social na prática, e a gente colocou exatamente essa pergunta: como que você vai fazer? Imagina que a Carmen ela trabalha num projeto social e ela quer que a RFT apoie o negócio dela. O que ela tem de tão que vai me fazer eu brilhar os olhos para que eu apoie, né, o negócio dela? E aí é onde você tem que dar a cara a tapa, ser ousada, se vender mesmo, de uma forma bem planejada, de uma forma bem estratégica, ter um olhar para o negócio, ter um entendimento do mercado e ter um poder de argumentação, não é, Carmen? Perfeito. Para falar sobre isso, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo social, eu tenho que fazer aquela notícia de que já chegamos em 26 minutos e hoje estamos nós duas, temos que dar exemplo. Passou rápido. Porque nosso chefe Walter falou que a gente ultrapassa muito o tempo do programa. Mas, gente, marketing social como empreendedorismo social, volta no que a gente estava falando até agora. Tudo vai depender do seu posicionamento de marca, do posicionamento do seu produto. O que o meu produto oferece? Então, o que é o marketing social? É você implementar ações que beneficiem uma comunidade, tragam algo de bom. Vocês devem ter visto já muitas campanhas, como a Coca-Cola, por exemplo, que trabalha com sustentabilidade. Olha só, a Coca-Cola vende algo que não faz bem, né, gente? Vamos combinar? Coca-Cola não faz bem para nada, ela só faz bem para viciar a gente. Mas é uma empresa que tem reciclagem, é uma empresa que tem uma inovação, né, em produtos. Ela tem sucos, ela tem chá, ela não tem só a Coca-Cola. 2 pontos importantes sobre a Coca-Cola. Além do seu diferencial de uma fórmula que todo mundo quer descobrir, né? Ela é simplesmente um top of mind aqui no Brasil. Pensou em refrigerante, pensou em Coca-Cola. Exatamente. Nós temos empresas como, por exemplo, a Natura, que trabalha a sustentabilidade brasileira de uma forma impecável. Ela tem, ela replanta a nossa floresta amazônica, ela cuida da floresta amazônica, traduzindo em produtos. E ela tem internamente programas de ação social. Outra empresa que ninguém quase menciona, mas que é extremamente importante no empreendedorismo social, é a Consul. Todo mundo conhece os eletrodomésticos da Consul, porque ela é tradicional, 50 anos no mercado, mas poucas pessoas conhecem o Consulado da Mulher, né? O Consulado da Mulher é um órgão dentro da Consul que trabalha essencialmente com projetos sociais que visam desenvolver mulheres no mundo empreendedor, não é isso, Raquel? Isso, e é sensacional, tá? A gente, inclusive, já recebeu aqui
convidadas como a Giovana Dantas, da Gigi Doces, né, que foi um exemplo, que participou de programas lá, que ela, assim, passou por um processo incrível de desenvolvimento e super indicou, inclusive no programa, a gente conversou depois, para ela foi uma experiência excepcional, e são as redes de apoio, que a gente vai falar um pouco mais, de como elas são necessárias, né? E só um adendo sobre a Natura, que você estava falando, que eu acho importante falar, e aí fica para o negócio de vocês também, para vocês terem esse olhar, tá, gente? Dentro do empreendedorismo é necessário. A Natura, ela tem esse olhar para sustentabilidade muito antes de, entre aspas, a pauta sustentabilidade virar modinha, entre aspas, né? Porque hoje em dia se fala mais sobre sustentabilidade. Exatamente. Mas muito antes disso vir à tona, a Natura já trabalhava e já implantava isso na prática. No início dos anos 90, 94, 93, 94, eu participei de um projeto dentro da Natura. Legal. E na época eles ainda eram aqui no bairro Santo Amaro, né? E eles tinham dentro da empresa uma creche para funcionárias que terminou licença maternidade, elas voltavam a trabalhar, podiam deixar seus filhos lá e amamentar os filhos normalmente durante ainda um período de 6 meses. Olha que bacana. Sempre foi uma empresa muito voltada para a responsabilidade social. Ninguém está falando aqui que você precisa sair por aí fazendo caridade. Mas quando eu vou a um evento, eu vou a uma feira de negócios e eu vou num stand onde a empresa deixa claro que dentro do projeto dela ela tem ações sociais, eu vou confiar mais nessa empresa, com certeza. Sexta-feira passada nós tivemos aqui a Renata. Quem não conseguiu ver, assistir o programa, ouvir o programa, acesse a gente no @40mais Sextou com Elas no YouTube e vocês vão ver uma entrevista magnífica. Ela empreende lá em Campinas e o negócio dela, o dia a dia dela, são eventos, principalmente para noivas, né, Raquel? Isso, ela tem um negócio das noivas e ela tem em paralelos os projetos dela. Sociais. Um desses projetos, ela faz um café mesa posta, uma vez a cada semestre, onde existe a distribuição de kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. Quem participa desse evento? Empresas que tenham a mesma concepção. Não, e só uma coisa que eu achei sensacional, e eu acho que a gente pode fechar com isso, que eu achei isso bárbaro. Ela falou que antes dela, quando ela idealizou esse projeto, ela buscou apoio para viabilizar. E ela só conseguiu não. Só que como, né, todo não só gera para a gente crescimento, e a gente bem sabe disso, você só consegue algo na sua vida se você não desistir. Isso é um fato e é a premissa ali do empreendedor. Você vai conseguir, só tem que continuar. E aí ela falou uma coisa, eu vou conseguir, e ela conseguiu. Quando ela conseguiu, tudo bonitinho, os kits lá, as mesmas pessoas que falaram não para ela estavam na mesa. Só que o que ela simplesmente fez? Olha, eu consegui, esse é o projeto. Você está comigo? Ai, Raquel, é muita coisa. Empreendedoras do meu coração, é muita coisa. Não deu para a gente condensar aqui da forma que a gente queria condensar, porque o assunto é extenso e a nossa vontade de informar vocês, de trazer um pouco do nosso conhecimento, trazer um pouco da nossa experiência à tona, o tempo de 30 minutos se torna realmente nada, né? Então eu queria encaminhar o encerramento do programa de hoje, deixando aberta a porta para novos programas. Deixar também aqui um convite. Gente, manda e-mail. 40 mais sextou com elas, @gmail.com. Manda e-mail para a gente trocar experiência, para a gente trazer a experiência de vocês aqui também.
Vamos começar a responder Lembra daquela respondendo as cartinhas das nossas ouvintes? Vamos fazer isso aqui. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada pela parceria, por mais um programa. Fechamos o mês com chave de ouro. O mês também vai começar com tudo. Com certeza. Já vamos ter uma entrevista que está sensacional, emocionante. Já dei spoiler. É isso aí. Eu queria aproveitar só para, antes da Carmen me passar a palavra, para ela deixar o Instagram dela, porque eu vou deixar os nossos canais aqui, é importante, né? O meu Instagram é @procarmen. Pro de professora, que eu amo, ter sido professora, Carmen com N de navio no final. Então, @procarmen é o meu Instagram. Meus stories bombam 1 vez, 2 vezes por semana, ou quando me dá na telha. Toda vez que eu tenho alguma novidade, eu corro lá e deixo registrado. E nós temos também agora o Instagram do programa, que a Raquel vai falar com vocês, mas todas as informações da Trade estão no Instagram e no meu LinkedIn, né? O LinkedIn é só procurar Trade, que você me encontra lá. TRAD, né? Trade, TREIDEH. Trade. Isso aí. Bom, e aí aproveitando também para vocês que querem conhecer um pouquinho tanto do trabalho da Carmen quanto do meu trabalho aqui na RFT Soluções Criativas, só um adendo aqui, tá, gente? RFT é realizar com foco para transformar em soluções criativas. Então, o foco da nossa empresa aqui é trabalhar com o desenvolvimento do negócio, né, como a gente começou aqui falando, sobretudo pessoas, tudo que envolve ali as operações que são correlatas. Então, quer encontrar a gente aí nos canais, nosso site, fanpage, LinkedIn, nosso Instagram, @RFT Soluções Criativas. Então, lá você vai ter um aparato de informações voltado para o marketing, visual merchandising para você lojista, planejamento estratégico de mídias sociais, conteúdo, brand, identidade visual, dentre outros. Então, e desenvolvimento de pessoas, treinamentos também, né, para capacitar aí a sua equipe. Conta com a gente. Conhece aí um pouco mais também do nosso 40 Mais Sextou com Elas. A gente está bombando no Instagram, tá? Os nossos números têm subido muito, e é isso, a gente vai falar mais com vocês, empreendedores, da importância disso, que não é tanta a quantidade de seguidores, assim, do alcance, mas a gente deixa essa pauta para um outro momento. E não percam, sexta-feira, às 17 horas, na www.radioempreendedora.com.br, o nosso encontro marcado no nosso 40 Mais. Sextou com Elas. Beijo, aí, gente. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, até a próxima.